Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos atualizar o nosso heatmap do Brasil para o mês de fevereiro. Para quem não sabe o que significa isso, o heatmap é uma planilha de calor, é um mapa de calor, onde nós conseguimos perceber mudanças macroeconômicas num país. Eu tenho duas planilhas, do Brasil e dos Estados Unidos. Esse vídeo aqui é específico sobre o Brasil e eu publico esse vídeo mensalmente para nós avaliarmos o que está acontecendo com a nossa economia. Aqui nós conseguimos perceber, através das cores da planilha, melhoras, pioras dos indicadores de preço, indicadores de confiança, de atividade, mercado de trabalho, fiscal e outras coisas. Se vocês quiserem fazer o download dessa planilha, está disponível aqui embaixo nesse vídeo. Vocês podem fazer o download, é exclusivo para os membros, e com isso irem acompanhando junto comigo os indicadores quando eles são divulgados quase diariamente. Então vamos lá falar sobre a planilha brasileira. Para o mês de fevereiro, nem sempre eu consigo os dados até fevereiro. Estou fazendo esse vídeo no início de março. Alguns dados são divulgados a cada 2, 3 meses, são mais lentos para serem divulgados, tem um delay. Por exemplo, aqui os números de endividamento do brasileiro só foram divulgados para novembro. Eu não tenho acesso aos últimos dados, demora para sair. Alguns indicadores de fevereiro já foram, inclusive, divulgados. Mas vamos avaliar aqui com aquilo que a gente tem, não tem problema nenhum. Vamos lá. Nós temos aqui, num primeiro momento, um conflito entre os dados de confiança da FEComércio e da FGV. Esses dois primeiros aqui são indicadores de confiança. Nesse caso da FEComércio, temos aqui o indicador de confiança do consumidor e da FGV, confiança do consumidor e dos setores produtivos da nossa economia. Então, se eu for comparar o indicador de confiança do consumidor da FEComércio e FGV, eu estou comparando esses dois caras aqui, porque isso aqui não é consumidor, é atividade produtiva. Nós temos uma confiança do consumidor para a FEComércio acelerando, cada vez mais alto, atingiu os menores níveis aqui no início de 22 e fortaleceu até janeiro de 23, enquanto que para a FEComércio a gente até tem uma confiança robusta para o consumidor, eu não diria que enfraqueceu tanto assim, não está ascendente como o da FEComércio, fez pico em setembro de 22 e aí ficou um pouco mais de lado, um pouquinho mais negativo até fevereiro. Então não houve uma piora na confiança do consumidor, houve uma piora, claro, dá para ver que não está tão verdinho aqui as células, mas não foi uma piora, né, muito grande. Então houve uma mudança muito pequena na confiança do consumidor, nada muito relevante. Nesse caso aqui acelerando, nesse caso mais de lado. Entretanto, o que mais chama atenção é a confiança dos setores produtivos. Aqui, claramente, a confiança do setor de serviços, comércio, construção civil e indústria fizeram um pico em setembro de 22, pré-eleições aqui, setembro, outubro, e depois desaceleraram, inclusive atingindo níveis não vistos desde 2021. Tá? Eu sei que eu não tenho os números aqui para vocês, eu não consigo encontrar o histórico desses dados, teria que comprar lá dentro da FGV o histórico, mas dá para ver aqui que a confiança da indústria caiu para o menor nível desde aqui do que eu tenho acesso, provavelmente desde 2021, então é um pouquinho preocupante. Setor de serviços representa entre 60% e 70% da economia do Brasil, da atividade econômica, do nosso PIB. Se esse setor vai mal, a gente vai mal. Houve uma recuperação do setor de serviços até setembro de 22 e aí uma piora preocupante até fevereiro de 23, que é o menor nível, inclusive pior do que a pior célula que nós temos aqui de fevereiro de 22. Isso aqui é um pouquinho preocupante, porque não é uma piora só de serviços. Dá para ver que é uma piora em serviços, em comércio, construção civil e indústria. Já deu para começar a perceber que o consumidor até está tranquilo, confiante, mas os setores produtivos não muito, especialmente serviços e indústria. E isso corrobora com os indicadores de atividade econômica, porque isso aqui é confiança. A FGV faz uma pesquisa com as empresas de cada um desses setores, várias empresas. Agora, atividade econômica é outra história. Isso aqui é um dado concreto do que aconteceu naqueles meses. Serviços, como eu disse, é o indicador mais importante aqui de atividade econômica.
veio se recuperando em 21, desacelerou no início de 21, tentou se recuperar em 22 de novo e finalizou o ano um pouquinho mais fraco. 6% de crescimento, mas um pouquinho mais fraco. Se vocês analisarem aqui comigo, todos esses setores, volume de serviços, produção industrial, vendas no varejo, atingiram um pico em abril de 21. Dá para ver que os números são bem mais verdes e maiores aqui em 21, porque existe um problema nesse tipo de análise. Nós estamos comparando abril de 21 com abril de 2020, que foi o pior mês da pandemia no mundo inteiro. Abril foi um caos. Então, se eu estou comparando os números de abril de 21 com números extremamente depressivos de 2020, isso aqui gera um problema chamado efeito base. A base do cálculo ela é muito baixa. Então parece que a economia, olha aqui, ó, o setor de serviços ele cresceu 20% nesse mês em relação ao ano passado. Na verdade, não. Sim, ele cresceu 20%, só que o número que eu estou comparando era muito fraco. Era muito fraco. Então, tudo bem, a atividade ela se recuperou em 2021, ela foi atingindo um platô ao longo desse período, tentou acelerar no início do ano e depois acabou desacelerando. Isso aconteceu com o volume de serviços, dá para ver aqui, 6,3%, 6% de crescimento. Aqui atingiu números bem fortes no início do ano passado. Produção industrial contraiu no mês de dezembro. E o volume de serviços dessazonalizado veio contraindo nos 3 últimos meses do ano passado. Se você achou muito difícil analisar esses dados, foca nesse aqui. O IBCBR é um indicador de atividade divulgado pelo Banco Central todos os meses e ele equivale a um PIB. Existe uma correlação entre o PIB do Brasil e o IBCBR trimestral. O PIB é um dado de baixa frequência, divulgado a cada 3 meses, é ruim de analisar. O IBCBR ele tenta antecipar pedacinhos do PIB todos os meses. Cresceu mais, cresceu menos, contraiu. Então, é bom de analisar o IBCBR mensalmente, que dá uma sensação do que está acontecendo com o PIB brasileiro, e ele resume esses indicadores de atividade aqui em cima. Então, mesma coisa, efeito base, ele causa essa distorção nos números. Aqui em 2021, temos uma recuperação da atividade, uma desaceleração no fim de 2021, uma aceleração de novo em 22, atingindo o pico, 5,3% de crescimento anual em agosto, tá? Esse mês contra o mês do ano anterior, e aí uma desaceleração até novembro e dezembro do ano passado. Então, claramente, os indicadores de confiança, eles estão mostrando uma visão verídica da realidade. Uma desaceleração da atividade econômica no fim do ano passado. Agora, isso é passado. Eu quero saber futuro. O que o futuro nos traz? Se essa tendência ela persistir, uma desaceleração concreta, aí é um problema. Existe um risco de recessão no Brasil? Sim, nossa taxa de juros é muito alta. Então, sim, existe um risco de recessão. Esses próximos meses aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, são muito importantes para acompanhar a atividade doméstica. O ICBR é outra história. Isso aqui é um indicador de commodities, preço de commodities. É um índice de commodities divulgado pelo Banco Central. Ele vai nos mostrar a valorização das commodities, uma cesta de commodities. Então, elas vieram se valorizando em 2021. Claro, o petróleo ficou negativo em 2020. Novamente, o efeito base influenciou nesses dados. Continuou fortalecendo até 2022. Aí veio o conflito na Ucrânia, valorizou de novo e depois desacelerou. A gente está vendo ali commodities caindo no mercado global, embora o petróleo esteja lateralizando há um bom tempo, e o minério de ferro vem puxando desde a reabertura da China, ali em novembro. De qualquer maneira, o índice composto por commodities, eu não sei exatamente qual é o peso de cada commodity lá dentro, normalmente o petróleo é o que tem maior peso. O índice vem desacelerando, isso é ótimo para a inflação, por exemplo. E aí, é importante mencionar que o PMI, que é um indicador excelente, eu adoro olhar para ele, que é composto por várias subcategorias que nos trazem informações sobre pedidos, demanda, estoques, tempos de entrega, inflação, empregabilidade, ele também mostra uma imagem de aceleração da atividade até o terceiro trimestre de 2022 e uma desaceleração no último tri do ano passado e uma desaceleração que persiste
nesse primeiros 2 meses de 2023. O setor industrial parece que fez fundo em dezembro, 44,2 pontos, vem reacelerando para quase 50 pontos. O setor de serviços parece que a tendência continua em queda. Ó, ele atingiu o pico de 60,8, isso é muita coisa. Se eu não me engano, esse foi o maior PMI SM de serviços, eu lembro quando eu li esse relatório, desde 2009. Era uma coisa assim, era um PMI absurdo. Poucas vezes na história do Brasil nós vimos uma atividade do setor de serviços tão robusta. Tanto é que aqui, ó, o volume de serviços prestados, ó, acelerou bastante no início de 22, tá? Tudo bem. Foi quando também, ó, os índices de confiança estavam acelerando. Aqui acelerou e depois desacelerando consistentemente, já em contração no mês de fevereiro, tá? Como esse setor é importante para o Brasil, tem que ter muito cuidado. Vamos descendo aqui para os indicadores de preço, mercado de trabalho e fiscal. Lembrando que quem analisou essa planilha no mês passado comigo, em janeiro, provavelmente já percebeu algumas mudanças de um mês para o outro, tanto dos indicadores e tanto do tamanho dessa planilha, que eu estou colocando um monte de informações novas aqui, ela está ficando cada vez mais completa. Índices de preço e política monetária, temos uma taxa de juros que saiu de 2% para 13,75%, certo? Dá para ver aqui que ela está cada vez mais elevada. O juro real do Brasil, ele passou de negativo para o mais positivo do mundo, é a maior taxa de juro real do planeta. Essa é a taxa de juros ex-post. Eu estou levando em consideração a inflação passada. Se for analisar o ex-ante, eu tenho que pegar as expectativas de inflação para os próximos 12 meses. Essa é a diferença. Aqui nós temos a inflação mensal do Brasil. Ela teve uma leitura muito forte em março de 22. Vocês sabem exatamente o que aconteceu em março de 22. Uma deflação nos 3 meses de julho, agosto, setembro. Você sabe exatamente o que aconteceu nesse período. Desoneração dos combustíveis. Olhando para o IPCA 12 meses, ele veio acelerando no fim de 21. Ó, dá para ver aqui, ó, o IPCA já de 10% anualizado. Atingiu 12% junto com a invasão da Rússia na Ucrânia. Então nós já vínhamos com uma inflação elevada. Essa inflação foi ainda influenciada pelo conflito lá na Ucrânia. E agora está em 5,8%, 5,70 e poucos por cento. Mas então, Igor, não é motivo esse para cortar a taxa de juros, para aliviar um pouco mais a política monetária, já que a inflação ela vem caindo consistentemente, se distanciando lá das máximas de 12%, é aí que está o debate no Brasil. Se nós olharmos para o núcleo do IPCA, que seria o equivalente ao Core CPI norte-americano, a inflação núcleo veio acelerando no ano passado, no caso 2021, atingiu o pico em 2022, 10,2%, e continua elevada, 7,8%. O que acontece no Brasil é o contrário da Europa e Estados Unidos. Lá nesses países, o CPI ele está acima do Core CPI. A inflação está acima do núcleo da inflação. No Brasil, o contrário. O núcleo da inflação está acima da inflação cheia. Porque o que fez a inflação cheia cair foi a desoneração dos combustíveis. Ainda existe uma aceleração de alguns produtos e serviços dentro do IPCA brasileiro. O núcleo da inflação de 7,8% é alto. Para uma meta de 3, 3,5%, é alto, é mais de dobro. Então é muito delicado falar em cortes de taxa de juros, política monetária expansionista, se o núcleo da inflação, que é mais difícil de cair, vocês estão vendo isso na Europa, Estados Unidos, é difícil de cair, ainda está elevado, certo? E GPM, quase ninguém mais fala de GPM, nos últimos 12 meses o GPM está em 1,9%, com um core IPCA de 7,8 e um GPM de 1,9, na hora que eu olho para esses indicadores, vocês acham que eu penso em quê? Que eu lembro do quê? BB Seguridade. Putz, agora eu saí do assunto de macroeconomia e fui para mercado financeiro. BB Seguridade, ó, se vocês lembrarem o que aconteceu em 2021, o IPCA estava bem baixinho entre aspas, né? Estava acelerando,
5, 6, 7%, com um IGPM de 30%. Isso causou um desequilíbrio entre os ativos e passivos da empresa e por isso que ela teve resultados horrorosos em 2021. A ação custava R$18, R$19. E hoje está em 30 e poucos, já que essa mudança, claro, outros motivos também se aplicam nessa análise, a melhora na sinistralidade da empresa, aceleração da receita, tudo bem, mas um IPCA mais elevado do que o GPM é ótimo para o balanço de BB Seguridade e ela deve conseguir pagar bons dividendos até o fim desse ano. Ela pagou agora em fevereiro, paga de novo em agosto. Acho que agosto ainda vai ter um dividendo muito robusto. Depois tende a voltar à normalidade em 2024 para frente. Falando de mercado de trabalho do Brasil, a gente vê uma melhora impressionante no índice de desemprego, que chegou a 14,9 em março de 21 e veio melhorando consistentemente até dezembro de 22, que é a última informação que eu tenho. 7,9%, menor desemprego desde 2015. Ó, dá para ver claramente, ó, o heatmap é maravilhoso por conta disso. Você consegue ver claramente essa informação. Melhorando mês a mês. Acho que não teve um mês que ele piorou. Veio consistentemente caindo. Tudo bem. O que ajudou na queda do desemprego, obviamente, foi a reaceleração da nossa atividade, as contratações no setor de serviço, e isso nós percebemos no CAGED. O CAGED é como se fosse o payroll americano. E esse número que vocês estão vendo aqui, ele não é em mil nem milhões, em percentual. É o percentual de crescimento do estoque total de vagas de emprego. Então é o CAGED total e não mensal. E aí eu peguei esse número que hoje passa dos 42 milhões e fiz uma variação anual, variação de 12 meses. Então isso aqui é um percentual. Então ele veio contraindo, o mercado de trabalho do Brasil veio contraindo até, ó, dá para ver até naturalmente isso, o CAGED com a taxa de desemprego, o CAGED contraindo significa menos vagas de emprego e menos pessoas contratadas. Desemprego subiu, 14,5, 14,9. E aí, com as vagas, com mais criação de vagas, reaceleração da atividade, como nós vimos aqui em cima, o CAGED acelerou e o desemprego caiu. Só que olha só, tá vendo como esse número está cada vez mais fraquinho? Saiu de 7, 6,5%, 6%, 5%. O CAGED está desacelerando. Inclusive, em dezembro, houve um fechamento de 400 e poucas mil vagas de emprego no Brasil. O CAGED já está começando a contrair. Então, é bem provável que o mercado de trabalho do Brasil já vem piorando. Fechamento de vagas de emprego, o desemprego ainda caindo, mas provavelmente fazendo fundo. Podemos ver um desemprego lateralizar ou subir. Acho que cair é um pouco difícil, vai depender da atividade econômica. Renda do setor privado. A gente viu aqui a renda do brasileiro contrair muito em 2021. Claro, a inflação estava acelerando, a atividade ainda estava engatinhando, e aí melhorou um monte no fim do ano passado. Claro, o que ajudou esses dados aqui foi a deflação. Foi IPCA negativo durante aqueles meses ali no fim de 22. Mas, de qualquer maneira, houve um ganho salarial porque a atividade ela se recuperou. Quando o desemprego está em queda, é natural que a renda ela aumente. É o equilíbrio entre oferta e demanda por trabalhadores. Então, o desemprego foi caindo, dá para ver que uma coisa quase que acompanha a outra, né? Desemprego caindo, ficando cada vez mais verdinho aqui, e a renda do trabalhador aumentando. Claro que isso aqui é renda real, então não é só aumento da renda que a gente está olhando, e também a inflação. Inadimplência é o problema. Inadimplência é um problema. Dá para ver que consistentemente os índices de inadimplência, esse aqui é o índice total, somando pessoa física com jurídica, saiu de 2,2% para 3,2%. Ó, aumentando consistentemente. Famílias mais endividadas, taxa de juros mais alta e por muito tempo, com uma atividade possivelmente mais fraca daqui para frente, isso é ruim para a inadimplência, por isso que está afetando os bancos. Olhando para o endividamento total, nós vemos famílias cada vez mais endividadas. Esse aqui é um dado que piora consistentemente, ano a ano, desde os anos 2000. Desde o início dos anos 2000. No Brasil, nós promovemos políticas
de amplo crédito para as famílias, alguns períodos com subsídio também. As famílias foram tomando crédito, especialmente nos períodos em que a atividade não está muito fácil, a atividade está contraindo, como aconteceu em 2009, como aconteceu a partir de 2012. As pessoas foram tomando crédito, a renda do brasileiro ficou estagnada nesse período, a nossa atividade doméstica está estagnada desde 2012, a inflação nesse período foi muito alta, a taxa de juros foi muito alta. Então imagina, um ambiente de praticamente 10 anos. Vocês sabiam que de 2012 até 2022 o Brasil viveu, não sei se é 2011 até 2021 ou 2012 até 2022, mas nesse período de 10 anos nós vivemos numa atividade mais fraca do que o período conhecido como a década perdida lá na década de 80, eu acho que é na década de 80, tem um período da história do Brasil que foi chamado de década perdida, que nós não crescemos, pois esses 10 últimos anos foram piores do que a década perdida. Então, para quem viveu aí 10 anos, 15 anos, pô, mas a economia do Brasil está estagnada, a minha renda não cresce, a sociedade está ruim. Pois é, nós vivemos um período pior do que aquele apelidado de a década perdida lá no século passado. Tudo bem. O endividamento familiar é cada vez maior e, para piorar a situação, como a nossa renda não cresce muito, ou pelo menos não cresceu nesses últimos 10 anos, o comprometimento da renda nada mais é do que o custo dessa dívida mensal ou anual, tanto faz, o custo dessa dívida para manter ela, é o serviço da dívida, como a gente chama, em relação à renda do brasileiro. Então, quanto da renda do brasileiro ele compromete pagando dívidas? Praticamente um terço. Olha aqui. Você ganhar R$1.000, sua renda de R$1.000, 270 para pagar a dívida. O resto eu posso usar para consumir. Isso comprime o poder de consumo do brasileiro. Qual é o melhor cenário aqui para melhorar esse problema? Taxa de juros tem que cair. E assim, por 10 anos. Não é 2 anos. É por 10 anos até o brasileiro conseguir ir pagando essa dívida. A renda tem que aumentar, ele vai pagando a dívida e, eventualmente, o seu balanço patrimonial ficará menos alavancado, menos endividado. E aí ele vai poder usar mais dos seus recursos para consumir. E isso estimularia o consumo doméstico. E isso aqui piora ano a ano há muito tempo. Eu já vou mostrar os gráficos para vocês. E os dados fiscais, aqui a gente até, acho que eu não atualizei nada desde a última planilha do Heatmap, até porque são informações que demoram para sair. A única que sai a cada mês, que eu tenho certeza, é a relação dívida-PIB do Brasil, que é um dado fiscal, relação entre a dívida bruta do governo federal e o PIB. Como a dívida ela cresceu nesse período, a dívida do Brasil não encolheu nesse período, ela cresceu, só que o PIB se recuperou, a relação dívida-PIB melhorou consistentemente, atingindo quase 90%. Em 2021, claro, o Brasil teve que gastar muito em 2020 para estimular a atividade econômica. O pessoal que fala que gastaram acima do teto de gastos em 2020, lembrem-se que era preciso gastar. E não importa se era um presidente de esquerda ou de direita, era preciso gastar em 2020 para estimular a economia do Brasil. Senão nós estaríamos em recessão ainda possivelmente. O mundo inteiro fez isso. Não fazer isso seria uma aberração. Agora, as políticas implementadas em 2021 e 2022 que extrapolaram o teto de gastos, aí é outra história. Mas 2020 ninguém pode criticar. Até porque o endividamento do Brasil subiu, se gastou mais, só que isso gerou crescimento. Então a relação dívida-PIB ela melhorou consistentemente, estando inclusive abaixo do pré-pandemia, 73,1%. Isso aqui é um dado excepcional. O Brasil, se eu não me engano, é o único país do mundo que conseguiu fazer esse feito nesse período. Uma relação dívida-PIB menor pós-pandemia do que pré-pandemia. Aqui nós temos os gráficos, né? Aqui é a parte mais bacana que tem. Aqui no Heatmap nós vemos esses dados variando mês a mês e olhamos os números e as cores. Aqui temos os gráficos históricos, é mais fácil de analisar. Então aqui, IPCA 12 meses e o núcleo do IPCA desde 2001. O IPCA 5,77%, mais o núcleo do IPCA em 7,81%. É um núcleo elevado, é o núcleo mais elevado desde 2002, 2003. E demora para o núcleo cair. Então é um problema que não vai ser resolvido cortando taxa de juros.
O que mais nós temos aqui é a inflação de bens em relação à inflação de serviços. A inflação de serviços é o que está gerando esse IPCA mais elevado. O mesmo problema nos Estados Unidos, o mesmo problema na Europa. O ICBR, que é o índice de preço das commodities calculado pelo Banco Central, subiu violentamente em 2021-22 e agora está contraindo. No mercado de trabalho, nós temos aqui o menor desemprego, 7,9, desde 2015. O início aqui da recessão do Brasil, segundo ano de recessão no Brasil. O CAGED começando a desacelerar, lembra daquele número de 5% que eu mostrei mais cedo? O CAGED total, em milhões de vagas de emprego, começou a desacelerar aqui em dezembro, mas a gente percebe uma desaceleração anual começando a partir de julho, agosto, vem desacelerando. Aqui a renda do trabalhador, a renda média do setor privado, em reais na esquerda, em azul, e em percentual na direita. Aqui no início de 2019, vimos uma aceleração da renda do setor privado. Sim, a taxa de juros estava caindo. Naquela época era menor, inclusive, que a taxa de juros que é hoje nos Estados Unidos, abaixo ali de 5, 6%. E aí agora, com a pandemia, a renda contraiu, natural, isso aconteceu no mundo inteiro, e depois disparou, certo? Aqui o volume de serviços, indicadores de atividade econômica, nós não queremos que ele continue caindo, isso seria péssimo para a nossa economia, o setor de serviços é muito importante para o Brasil. Aqui, vendas do varejo e produção industrial, ambos bem fraquinhos. E o mais importante, para quem quiser juntar essas informações de atividade econômica, tem que olhar para IBCBR, que é um indicador que compõe todos os outros indicadores de atividade econômica do Brasil, calculado pelo Banco Central. Não queremos que continue caindo, senão corremos o risco de uma recessão. Os dados microeconômicos de endividamento familiar e comprometimento da renda. Então aqui o endividamento familiar chegando a mais de quase 50%, certo? E o comprometimento da renda acelerando muito desde a pandemia. Tá? Muitas pessoas se endividaram em 2020, a taxa de juros era barata, era baixinha, o dinheiro era barato, e aí a taxa de juros saiu de 2 para 13,75. Um ajuste de 1.175 basis points. É isso, né? 1.175 basis points. É muita coisa. Aqui nós temos os índices de inadimplência. Índice de inadimplência de pessoa física atingindo 4%. É o maior nível desde a pandemia, tá? Que chegou a 3,99%. Tirando a pandemia, é o maior nível desde 2017, por aí. Mas nós vínhamos uma recuperação econômica. A inadimplência estava caindo. Hoje ela está subindo. Saldo de crédito de pessoas físicas, pessoas jurídicas e total. Nós temos uma desaceleração do mercado de crédito no Brasil. Essa taxa de juros mais elevada, essa inadimplência mais elevada, desincentiva a busca por mais crédito. Isso naturalmente desacelera a economia. Se contrair, possivelmente isso pode acontecer numa recessão. A contração do mercado de crédito brasileiro. Índice de custo de crédito. Hoje o custo do crédito é muito elevado, em média 21,9% ao ano, maior nível desde 2016. Aqui a relação dívida-PIB do governo federal caindo, abaixo do pré-pandemia. Na verdade, 73,12% é o menor nível desde 2017. Cara, isso é impressionante. Isso é impressionante. Arrecadação mensal, relação entre... isso aqui está errado. Aqui, isso aqui eu queria mostrar. Relação entre o juro real da NTN-B 2035 com o IFIX, que a gente sabe que existe uma correlação negativa entre o rendimento do título do Tesouro que protege o investidor contra a inflação, que é a NTN-B principal 2035. O juro desse título sobe, o IFIX tende a cair, e é o que tem acontecido desde aqui novembro, quando aprovaram, ou estavam para aprovar, a PEC de transição, que aumentava o risco fiscal do governo federal. Isso fez com que o juro das NTB subisse e fez com que o IFIX e a Bolsa e outras coisas piorassem consistentemente. Então, acho que a mensagem aqui ela é bastante clara. Dá para ver que a atividade do Brasil ela vem desacelerando, os índices de confiança piorando. Então, esses dias eu até briguei com um jornalista aqui no Twitter, dizendo, não,
As políticas do ministro Haddad são excelentes, tem que acabar com esse blá 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 do mercado financeiro. Amigão, jornalista não está olhando os indicadores macro? É isso então? É muito fácil falar. Agora, analisar aqui é difícil, é chato, tem que ir atrás das informações. Confiança piorando, atividade piorando, serviços é o pior, é o que não pode acontecer, é o mais preocupante, não pode contrair. O IBCBR desacelerando, o desemprego caindo, excelente, mas tem que lembrar que isso é inflacionário, vai manter a inflação no Brasil mais alta por mais tempo. Nós poderíamos cortar a taxa de juros? Olha, até poderia, mas o ideal seria o núcleo da inflação continuar caindo. Não adianta o governo ir lá na Petrobras e dizer, olha, baixa aí o preço do combustível. Isso vai fazer o IPCA cair, mas não o núcleo do IPCA, que é o que de fato deve ser acompanhado pelo Banco Central e pelos economistas e pelo governo. O desemprego caindo, nós podemos cortar a taxa de juros, eu estava terminando essa linha de pensamento, depende muito da política fiscal do governo. Existe um impasse entre política fiscal e monetária. Não adianta só olhar para a taxa de juros e inflação, se a expectativa de inflação for maior no futuro, por conta de uma política fiscal mais frouxa. Isso é, uma política fiscal que gasta mais. Não tem muito equilíbrio entre gastos e arrecadação. Isso força o crescimento econômico, perfeito, com mais inflação. Não é bom. Uma política monetária mais alta, mais restritiva. Assim como foi há 20 anos atrás, em 2003, 2004. Desde lá, nós vimos uma política fiscal frouxa com uma política monetária restritiva. Historicamente falando, nós temos uma taxa de juros muito alta. Desde o início do Plano Real. Taxa de juros muito alta. Uma inflação elevada. Só que hoje, com os índices de endividamento que nós temos, com a inadimplência das pessoas físicas do jeito que está, com o comprometimento da renda do jeito que está, quanto mais tempo essa taxa de juros permanecer elevada, pior para a atividade doméstica. Tem que ter muito cuidado para não acontecer uma crise no Brasil no ano de 2023. É um cenário que eu não descarto. Certo? Muito obrigado e até mais.